Boa tarde, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai começar o programa. Já estamos conectando aqui, estamos deixando tudo prontinho. Faltam alguns segundos para começar. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre a contribuição, o papel da mãe na formação da psique dos filhos. E enquanto a gente não começa o programa, efetivamente, estou aguardando aqui, Ana Cristina correndo atrás de mim, colocando água. Obrigada, Ana. Enquanto a gente começa o programa, aproveita e compartilha esse vídeo. Clica aí, o pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, compartilha o programa. Já vai começar. E eu esqueci de encaminhar as perguntas para lá. Ô, pai. Hoje tá uma correria, gente. Calma que já tá começando. Vocês ainda podem mandar mensagem, tá? Manda pra gente a pergunta, pode mandar pra gente aqui ainda. Olá, minha gente! Uma ótima tarde para você que está ligado aqui na Voz da Esperança. São 4 horas e 3 minutos e, como você sabe, toda terça-feira a gente bate papo no tempo. Esse momento tão especial, tão gostoso aqui na nossa rádio, não é? Pois é, você está super convidado a participar, a interagir, a deixar sua opinião, fazer uma pergunta, deixar um depoimento. Fique à vontade. O nosso WhatsApp para sua interação é o 998-20-7343. E neste mês das mães especial, aí todos os temas aqui são relacionados às mães. E o tema de hoje é a mãe e a psique dos filhos. Qual a importância da mãe na formação emocional dos filhos, por exemplo? Tudo isso e muito mais você vai aprender hoje. E a nossa convidada, Natasha Fiel. Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas aí do Facebook, do Instagram. Hoje estamos conectados nas duas contas aí, Facebook aqui e Instagram. Muito bem. Natasha, dá uma mexidinha aqui no cabo do seu microfone, pra gente ver se vai ficar melhor. Fala um oi agora. Oi. Tá melhorando. Melhorando? É assim mesmo, ao vivo é assim. Muito bem, gente. Você quer participar, quer interagir? Já sabe, né? Natasha, explique pra gente um pouquinho sobre o tema de hoje. Então, Gisele, esse mês a gente está dedicando às mães. E no tema de hoje, nós vamos falar sobre o papel, a importância da mãe, o impacto que a mãe tem na formação, na nossa formação psicológica, na nossa estrutura mental, na nossa estrutura emocional. Então, como que a mãe interfere, qual é o papel da mãe, como que ela contribui, como fazer quando a gente não tem uma mãe que tem condições de contribuir. Então, quais os impactos disso na nossa vida? Então, os ouvintes que estão ligados aqui, pode entrar em contato com a gente ainda, manda um WhatsApp aqui para a rádio, conta como é que é a sua relação com a sua mãe, se você tem... como que é a sua mãe, se a sua mãe é presente, se a sua mãe foi ausente, se ela atende suas expectativas, enfim, conta pra gente sua relação com a sua mãe e a gente vai conversando por aqui. Muito bem, e a gente sempre escuta, né, que tudo é culpa da mãe. Existe mesmo alguma verdade nessa frase? A gente escuta muito isso, né? Tudo é culpa da mãe. Bom, Gisele, a minha base de conhecimento é a psicanálise. Então, na psicanálise, o que nós entendemos? Nós entendemos que quando a criança ela é gerada, ela tem um contato íntimo com a mãe nos 9 meses de gestação. Então, enquanto a criança está no ventre da mãe, essa mãe, ela alimenta, ela nutre, ela acolhe. Então, nesse período de gestação, é um período de profunda intimidade, de profundo relacionamento entre a mãe e o seu filho. Então, é um contato muito íntimo ali. E aí, quando a criança nasce, vem a fase da amamentação, dos cuidados. Então, nessa fase, que a criança é um bebezinho, nessa fase a mãe também tem muita intimidade com o filho por conta da amamentação, dos cuidados.
Então, a mãe, ela é, no início, uma extensão do filho. O bebê acha que a mãe é uma extensão dele. O mundo do bebê se reduz ali àquele contato com a mãe. E aí chega um momento em que a mãe, ela vai apresentar o filho para o pai. Então, essa transferência, essa apresentação da mãe para o pai, ela é muito importante, ela é extremamente saudável. E aí, depois, é o pai que apresenta o filho para o mundo. Então, hoje a gente vai falar muito do papel da mãe, mas o papel do pai, ele também é extremamente importante. Então, quando a gente fala assim que tudo é culpa da mãe, isso vem muito mesmo da psicanálise, de toda a análise que Freud fez dessa relação de mães e filhos. Porque Freud usa um termo chamado castração. E ele diz que é importante a mãe castrar o filho nessa fase em que ela apresenta o filho para o pai. Então, o que é castrar? Castrar significa mostrar para o filho que existe um mundo além da mãe, que existe o pai e que a mãe é do pai. Então, que os pais são um casal e que o filho, ele é um indivíduo separado ali da mãe, não é? A gente não vai falar aqui das fases da sexualidade infantil de Freud, porque não é essa a proposta, mas vem muito desse entendimento. Então, quando a gente fala assim que tudo é culpa da mãe, é porque a mãe, ela cria mesmo esse vínculo emocional muito forte com o filho. E muitas vezes a mãe, ela não passa o filho para o pai. E aí, se ela não passa o filho para o pai, esse pai não tem condição de passar esse filho para o mundo. E aí nós criamos adultos infantis. Criamos adultos intolerantes à frustração, adultos temerosos, adultos com crise de pânico, adultos repletos de problemas de relacionamento, porque essa mãe não conseguiu castrar esse filho. Tornando ele totalmente dependente só dependente emocionalmente, né? Ele se torna um adulto dependente emocionalmente. Então, aquela dependência fisiológica do mamar, do limpar, de aquecer, de dar banho, aquela dependência, ela passa. Porque a gente cresce, né? Nosso corpo cresce, aí essa dependência fisiológica passa. Mas fica essa dependência emocional. Então, assim, é claro que nem tudo é culpa da mãe, mas o papel da mãe é muito importante até essa fase, até a fase dos 4, 5 anos de idade, talvez 3, assim. Nessa fase, esses primeiros anos é muito importante. E essa castração que Freud fala, essa passagem da mãe que passa o filho para o pai, é muito importante essa passagem, esse contato com o pai, porque é o pai que vai introduzir o filho para a vida. Muito bem, já que estamos falando dessa importância da mãe na formação emocional do filho, comenta pra gente a importância disso. Então, essa mãe, a mãe, ela nutre. A mãe, ela é aquele ser que, se a gente parar para pensar, a mãe abre mão da própria vida por um tempo, e eu não estou exagerando, a gente abre mão mesmo da nossa vida, da nossa saúde. É uma doação, né? É uma doação. A mãe, enquanto ela está gerando o bebê no corpo dela, o corpo dela está em risco. Então ela coloca o corpo dela em risco, ela abre mão de um determinado conforto, porque tem todo aquele desconforto da gravidez. Então, essa fase de gestação, essa fase onde nós estamos dentro do útero da nossa mãe, é uma fase crucial para a vida. É fundamental. Então, nós só temos a nossa vida porque a mãe permitiu que nós tivéssemos essa vida. Então, nós só existimos por conta da nossa mãe. Ela é a única responsável por permitir que a gente exista. E ela deu o corpo dela como abrigo para que a gente se desenvolvesse e pudesse estar nesse mundo. Esse entendimento, Gisele, ele é sagrado.
Esse entendimento, ele faz com que a gente perceba que nós, filhos, somos devedores eternos das nossas mães. Então, quando a gente fala que a mãe não é uma boa mãe, ou uma mãe que abandonou o filho, essa mãe, ela nunca vai ser devedora. Essa mãe deu a vida e pronto. E nós temos que ser gratos à nossa mãe pela vida, simples assim. É isso. E isso é tudo. A mãe não precisa fazer mais nada. Quando a gente tem esse entendimento, isso nos liberta para a vida. Agora, quando a gente cobra da mãe, quando a gente cria uma expectativa de mãe, e essa mãe não atende a nossa expectativa e a gente cobra da mãe, isso cria em nós amarras emocionais que nos impedem de voar, que nos impedem de prosperar. Então a gente não tem prosperidade financeira, a gente não tem prosperidade no relacionamento. Quem cobra da mãe, quem se sente credor da mãe, quem julga a mãe, está preso na vida. Não passa em concurso, não passa em prova, não consegue se libertar para a vida. Inclusive, você já viu até um programa aqui sobre as doenças em relação ao nosso emocional. Inclusive, tem doenças causadas pelo emocional que são presos a mágoas à mãe. Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? Quando nós entendemos que a nossa mãe nos deu a vida, porque foi ela, tá no corpo dela, é ela quem decide. Então, se a gente nasceu é porque ela permitiu. Só isso basta, só isso já nos torna devedores eternos. E quando a gente entende isso e para de julgar a mãe, e para de criticar a mãe, a gente se liberta para a vida. Então, não importa como a sua mãe agiu com você depois que você nasceu. Isso não importa, você sempre vai ser devedor da mãe. Inclusive, na Bíblia, né, nós encontramos em um dos 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe. E este é um mandamento sem condição, né? Exatamente. Ou seja, não é honrar os pais se eles merecerem. Não é. Aham. É apenas honrar e pronto. Isso, né? aí. Mas muitos podem se sentir ou sentir dificuldade a pensar, quando a mãe maltrata, como podemos honrar essa mãe? Então, quando a mãe maltrata, a gente cresce e aí desde pequenininho a gente vai tendo parâmetros de mães, conforme as mães que a gente vai conhecendo. Também porque a gente cresce ouvindo que mãe é sagrada, que amor de mãe é incondicional, e nós já falamos isso no programa passado, que isso não é verdade, que nem toda mãe tem condição de amar incondicionalmente, mas a gente cresce com esse parâmetro. Então, se eu tenho uma mãe que não se encaixa nesse padrão ótimo de mãe, eu fico achando que a minha mãe foi com defeito. E essa sensação de julgar a mãe, criticar a mãe, faz com que eu me sinta uma vítima do mundo. E quando eu me sinto vítima, quando eu me sinto impotente, quando eu me sinto fraco, eu não vou prosperar. Então, não é inteligente emocionalmente julgar a mãe. Muito pelo contrário. Nós temos que honrar a mãe pela vida que ela nos deu. O útero materno, ele é a fonte da vida. O útero materno, ele é um órgão sagrado do nosso corpo. É ali que habita a vida. E a gente não pode perder isso de vista, de jeito nenhum. Porque nós temos que honrar essa passagem. Então, esse tempo que nós ficamos dentro da nossa mãe, ele é o suficiente para nós nos tornarmos devedores dos nossos pais a vida inteira. Então, como lidar com uma mãe que te maltrata, que abandonou, não é? Como lidar com uma mãe dessa? Primeiro, honrando essa mãe. Honrando no sentido, do que é honrar? Honrar é não julgar. Honrar é ser grato pela vida que ela te deu. Isso é honrar.
Agora é importante também olhar para essa mãe e perceber que essa mãe teve uma mãe. E a mãe dessa mãe também teve uma mãe. Então nós temos a nossa ancestralidade. E a nossa ancestralidade, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento emocional. Então, quando eu perdoo a minha ancestralidade, quando eu libero a minha ancestralidade, eu me libero para o mundo. Então, essa mãe que não se enquadra nos padrões de mãe ideal, ela é uma mãe que tem uma criança ferida dentro dela. Essa criança ferida precisa tanto de carinho, de segurança, de amparo, de afetividade, porque dentro de nós, Gisele, todos nós temos uma criança. Então, essa mãe que não dá conta de satisfazer as expectativas do filho, muitas vezes é uma mãe que possui dentro dela essa criança carente, ferida, desamparada, insegura, e ela não dá conta de dar isso para o filho. Porque nós só damos aquilo que nós temos. Nós só podemos doar aquilo que nós temos. E os ouvintes que estão nos ouvindo agora e que têm problemas com a mãe, que julga a mãe, que não está dando conta de honrar a mãe, que não consegue perdoar, esses ouvintes precisam entender que a partir de hoje vocês já ouviram o que eu falei. E a sua mãe não teve oportunidade de ouvir isso lá atrás. Então, as pessoas, os filhos que estão me ouvindo hoje, já têm mais recursos para perdoar do que a mãe para se modificar. Entende? Claro. Faz sentido isso? Sim, interessante você falar sobre a ancestralidade, que eles não tiveram os recursos que nós tivemos, não aprendeu da forma que estamos aprendendo, e agora que já sabemos, por que devo eu continuar fazendo o mesmo erro do que eles? Isso. Eu posso mudar e, quem sabe, essa mãe gerou um filho ou uma filha. Então você pode ser um pai melhor, uma mãe melhor daquilo que ela foi. E mesmo que ela te maltratou, te abandonou, isso pode ser que te machuca, claro. Quem é que quer ser abandonado, maltratado, né, Natasha? Ninguém. Gisele. Mas o perdão tem que fazer parte da nossa vida. E você tocou num ponto fundamental. Enquanto eu estiver julgando a minha mãe, eu vou repetir exatamente aquele comportamento que eu estou julgando. É aquele comportamento ali que eu vou repetir com meu filho de uma maneira inconsciente, sem perceber. E ele pode aprender exatamente da mesma forma que você e continuar esse ciclo pro resto da vida. Isso. Então alguém tem que quebrar esse ciclo. Alguém tem que quebrar esse ciclo. E esse alguém é você. Exatamente. E a gente repete o comportamento por quê? Por amor. É um amor cego. É uma necessidade de pertencimento. Então a gente tem necessidade de pertencer àquele grupo, àquela família, àquela ancestralidade. Então a gente vai lá e repete o comportamento por amor cego. Muito bem. E isso se aplica a outras situações. Essa questão de quebrar ciclos que vem te machucando há tempo. Hoje nós estamos falando de mãe, mas isso. Quem sabe teve algum relacionamento, uma amizade que te fez mal e você continua nessa mágoa. Hora de quebrar. Né? Isso aí. Muito bem, 4 horas e 20 minutos, o nosso bate-papo no Novo Tempo de hoje, falando aí da importância da mãe e a psique dos filhos, a importância aí da mãe neste processo. Temos alguns depoimentos e queremos compartilhar com você. Durante o programa, e aqui a gente vai comentando, você também pode deixar seu depoimento, se assim você quiser, no nosso WhatsApp, que é o 998 20 7343. E lembre-se, não precisa se identificar se você não quiser, tá bom? Natasha, o primeiro depoimento diz o seguinte: a minha mãe tem muita preferência pelo meu irmão e é muito nítido em tudo que ela faz. Ele não trabalha nem estuda e já somos adultos. Eu trabalho e estudo e pago minhas contas e ela fica me controlando e também me xinga muito. Esse é o primeiro depoimento. Então, essa filha é a filha que precisa aprender a honrar a mãe. E olha que difícil, olha que desafio. Ela tem um irmão e existe essa competição aí, né? Ela está competindo com o irmão, não é?
E na psicanálise a gente entende que existe uma relação entre a mãe e o filho. Mas provavelmente essa mãe, ela tem problema com o pai dela. Então, nós não vamos aqui nos aprofundar na relação da mãe com o filho, que ela tem preferência, mas nós vamos orientar essa filha que está se sentindo pressionada, que a mãe xinga. O caminho para essa filha é honrar a mãe do jeito que ela é. E aí é que é difícil, porque se fosse fácil, Gisele, todo mundo perdoava. Sim. Então é esse movimento do perdão e da gratidão. Então essa mãe, ela não tem condições de dar para essa filha o que essa filha gostaria que ela desse. Mas essa filha continua sendo devedora da mãe, porque a mãe deu a vida para ela. Então, ouvinte, libera a sua mãe. Libera a sua mãe, sinta-se livre para ser melhor do que a sua mãe, mantendo a honra sempre, mantendo a gratidão sempre. É diferente daquele sentido rebelde do filho que fala: eu sofri tanto com a minha mãe que eu não quero ser para o meu filho a mãe que eu tive, não é? Essa fala, ela tem um tom de crítica, de julgamento. Não é assim. É olhar para a mãe e entender que a mãe dá para ela o que ela pode dar. E entender que essa mãe ainda assim é credora, porque deu a vida a ela. Quem sabe a gente está falando e tem alguma mãe que se enquadra nesse perfil, que tem 2 filhos, prefere um mais do que o outro e cobra mais de um do que o outro que não faz nada. Qual o conselho para essa mãe? Tá? Gisele, quem tem mais de um filho, é muito natural ter afinidades. Afinidade não é amor. O amor, gente, ele é único. A mãe, ela ama todos os filhos, e o pai também. Mas a gente encontra famílias em que existe mais afinidade. O que é afinidade? Afinidade são coisas que as pessoas têm em comum. Então, às vezes, a mãe, ela tem mais afinidade com determinada filha por conta dos gostos, das preferências. É um lazer, é um estilo musical. Às vezes a profissão, o filho segue a profissão daquele pai ou daquela mãe, não é? Então existem as afinidades. Agora, a mãe, ela precisa estar atenta à atenção, ao afeto, ao carinho que ela tem que dar para todos os filhos. E os filhos, eles não podem ser criados iguais. Essa fala que a gente escuta assim: mas eu criei meus filhos todos iguais. Não. Os filhos, eles são diferentes. Vem períodos diferentes. Vem períodos diferentes. Então, tem filho que requer mais autonomia, tem filho menos autonomia. Tem filho que requer mais toque físico, tem filho que é menos toque físico. Então, a mãe precisa entender, mas para isso, ela precisa conhecer os filhos. Muito bem. Aqui são 4h25, nosso tempo está estourando, mas a gente vai compartilhar os depoimentos que tem aqui, tá? Tem bastante aqui também, Gisele. Comenta aí. Eu não sei nem se eu vou conseguir acompanhar todos. Deixa eu olhar aqui os do Facebook. E quando o filho somente tem convívio com a mãe, como faz? Ótima pergunta, Mari. Essa história de mãe que é pai, já ouviu falar? Eu sou pai e mãe ao mesmo tempo. Mãezinha, não seja pai, seja mãe. O pai vai ficar ausente. A mãe, ela não pode querer compensar a ausência do pai. O pai, ele tem uma energia fundamental que a mãe não consegue suprir. Então, não seja pai, seja mãe. E o seu filho, ele vai identificar na vida uma referência masculina, que pode ser o avô, pode ser um tio, pode ser um professor. Então, o filho vai ter, ele vai procurar na mente dele uma referência masculina. Mas a mãe, seja só mãe. Não tem como você fazer às vezes do pai. Isso é um equívoco, ok? Tem mais aqui, Gisele. Deixa eu ver aqui. Comenta aí. A
Denise está falando assim: eu estou passando por isso com minha mãe. Ela foi abandonada pelo pai, é criada pela tia e foi muito maltratada. E ela tem muita mágoa no coração. Não consegue esquecer o passado. Hoje minha mãe se tornou uma pessoa muito difícil. Denise, é realmente uma situação muito complicada. A mãe tem uma história de sofrimento. Sim. E enquanto essa mãe quiser ficar presa ao sofrimento, ela é uma escolha dela, é uma decisão dela. Seria maravilhoso se a sua mãe aceitasse passar por um processo terapêutico para ela se permitir ser mãe. Então, talvez ela ainda não se permitiu ser mãe. Ela está tão criança ferida na infância, o inconsciente dela está tão preso lá na infância, que ela não consegue se libertar. Então, quando você fala que ela tem muita mágoa no coração, que ela não consegue esquecer o passado, é porque ela está presa a esse passado. Então, Denise, você como filha precisa aprender a se liberar para que você não repita o comportamento da sua mãe. E como é que se libera? Com honra e gratidão. É assim que se libera. E Gisele, se tem alguma mãe me acompanhando agora que tem essa dificuldade com os filhos, se essa mãe está me ouvindo, procure ajuda terapêutica. Cura o seu passado. A mãe que não consegue se liberar para amar os filhos, ela está presa ao passado, tem uma criança ferida dentro dela. Então busque ajuda terapêutica, cure essa criança ferida, para que você possa ver os seus filhos, para que você possa se sentir orgulhosa dos filhos que você colocou no mundo, dos filhos que você gerou, da vida que você permitiu que viesse ao mundo. Viver mais leve. Existem tantos filhos maravilhosos aí, e é tão bom quando a gente consegue viver o amor de mãe. Então procure ajuda profissional. Não procura o colega, não procura a comadre, procura ajuda profissional para você poder dar e receber amor dos teus filhos. Ok, tem mais um depoimento diz o seguinte: minha mãe parece minha filha, eu tenho que ficar cuidando de tudo, do dinheiro, do mercado, das contas, de tudo. Ela não tem nenhuma responsabilidade. Outro problema, essa inversão de papéis. Filho é filho, mãe é mãe, né? Então, essa filha, ela vai criar muitos problemas para ela querendo ser mãe da mãe dela. Muitos problemas. Você está assumindo uma responsabilidade que não é sua. Então tem que aprender a se liberar disso. Tem que aprender a querer parar de controlar a sua mãe. Sabe que eu tive uma paciente, Gisele, que a mãe dela era completamente fora do padrão. E aí ela se casou e a sogra muito dentro do padrão. Então ela começou a ver a mãe como muito errada. E como isso é ruim. Então no processo terapêutico ela começou a perceber as coisas boas que a mãe dela tinha. Então era uma mãe livre, era uma mãe feliz, era uma mãe que gostava de curtir a vida, que gostava de dançar. Os excessos nós podemos excluir, mas a gente tem que aprender com os nossos pais o que eles têm de bom. Então, eu não sei se essa filha é muito rígida ou se essa mãe é realmente muito irresponsável, mas enfim, se coloque no lugar de filha, seja filha, pare de querer controlar a sua mãe. Muito bem, tem mais um depoimento, agora é o inverso. Minha mãe é maravilhosa, sempre faz tudo para mim e para o meu pai, mas na terapia eu descobri que ela também é controladora, porque nós temos que fazer tudo do jeito dela. E como ela faz tudo pra gente, nós também fazemos tudo pra ela. Mas isso é ruim, porque eu não consigo tomar decisões sem a aprovação dela. Olha que interessante. Esse cenário é um cenário tão comum na terapia, como isso chega lá no consultório. Aquela figura da mãe maternal que faz tudo pra família. Que parece, ela aparenta, nós já falamos aqui das pessoas controladoras, lembra? Então, ela aparenta ser aquela pessoa que cuida com amor e realmente cuida e dá amor. Porém, ela tem um ser limitante dentro dela, controlador, que quer que todos façam as coisas do jeito dela.
Então, os filhos de mães controladoras se tornam filhos incapazes, filhos doentes, filhos que desenvolvem crise de pânico, porque se sentem desamparados quando são lançados para o mundo. Então, as mães controladoras, elas fazem muito mal para os seus filhos. E muitas vezes a intenção dessa mãe é muito positiva. Então, ela custa perceber que ela está fazendo mal. Ela está fazendo mal pelo excesso de cuidados. Então, o excesso de cuidados da mãe cria filhos incapazes, frágeis, sem competência, inseguros. São filhos que não conseguem fluir no mundo, filhos que não conseguem fluir na vida. Então, mães controladoras, aprendam a confiar em seus filhos. Aceite aquelas decisões que eles tomam que não estão de acordo com aquilo que você imaginou. Então, tem muitas mães que idealizam o futuro do filho. Aí o filho vai lá e escolhe uma profissão completamente diferente do que ela imaginou. Ou um relacionamento, se casa com uma pessoa, se relaciona com uma pessoa. Mas, gente, depois que o filho fica adulto, a gente só tem que respeitar as escolhas dos filhos. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ele estava contando para mim que ele é filho de militar e ele decidiu trabalhar com artes. E aí a gente tem essa ideia de que a arte não é trabalho. Quem trabalha com arte não faz trabalho, não é? A gente é muito ignorante nesse aspecto. E aí ele falou: Natasha, pensa, eu homem, filho de militar, quis trabalhar com arte, quis viver da arte. E ele falou que ele sofreu muita pressão, até ele conseguir comprovar para a família que ele poderia tirar o sustento dele com a arte. Ele sofreu muito preconceito. Então, pais, senhores pais, aceitem que seus filhos são diferentes de vocês. Valorizem toda a moral, toda a ética, todo o valor que você ensinou para o seu filho. Mas aceite as diferenças deles. Os filhos, eles não vão fazer aquilo que a gente imagina que eles façam. Por isso que a orientação é que quando a gente é criança, os pais ensinam a gente o caminho que a gente deve andar. E quando a gente tornar mais velho, a gente jamais vai esquecer aquilo que a gente aprendeu. Exatamente. E aí, Gisele, é o seguinte: quem tem filhos que estão em fase de formação precisa sim se comprometer com a educação dos filhos. Buscar informações, leituras. Isso aí. Então, quando eu ouço, outro dia eu ouvi um pai, o filho tem 14 anos, eu ouvi o pai dizer: eu desisti do meu filho, ele não tem mais jeito. Esse pai, ele não tem o direito de falar isso. 14 anos ainda é muito bebê para um pai abandonar o filho. Mais um depoimento chegando. Olá, meninas, minha mãe era uma mãe muito seca, mas era com todos os filhos. Mas eu amava ela e hoje eu vejo a recompensa nos meus filhos e que eles têm um amor comigo e um amor com eles. Ah, que lindo isso, né? Com a gente. Beijo, Geisa. Sim, a Geisa conseguiu achar o tom da honra e da gratidão. Muito bem. Não é? Outro depoimento. Eu respeito minha mãe como ninguém. Tenho neto já, mas a minha mãe tem muita mágoa da mãe dela porque batia nela, enfim. Sempre que minha mãe está conversando sobre o passado, ela fala da minha avó. E eu não sei porque ela reclama tanto assim. Será que se eu reclamasse dela desse jeito, ela ia gostar? Na verdade, essa mãe, ela também está fazendo vir à tona essa criança ferida que tem dentro dela, por conta dos maus tratos da mãe dela. Então, a gente precisa entender que essa avó, ela batia na mãe, mas a intenção dela era positiva. É porque a gente não sabe também como essa avó foi educada. Então, era um recurso que ela tinha. Então, essa mãe, quando fala da mãe dela, ela está fazendo vir à tona essa criança ferida que ainda tem mágoas
de ter sido injustiçada, provavelmente apanhou sem razão, antigamente eram castigos muito severos. Então é comum a gente escutar isso no consultório. Então essa filha precisa compreender que essa mãe dá o que ela recebeu. Muito bem, tem mais algum depoimento aí? Não, mais nenhum depoimento aqui, muita gente entrando, curtindo. Que bom, gente, é muito bom quando vocês dão esses feedbacks, os coraçõezinhos que a gente adora. Muito bem, é isso aí, gente. Gosto demais quando você comenta, deixa seu depoimento aqui, fique à vontade, tá bom? Para fechar o programa de hoje, a última pergunta, ou melhor, o último depoimento é um pouco forte, Natasha. Diz assim: eu odeio minha mãe. Fui criada por minha avó, minha mãe me abandonou para ficar com um homem que não queria ter filhos. Então, nós temos aí, talvez, evidentemente, 3 gerações muito doentes emocionalmente. Então, a gente vai falar para o ouvinte, né? Não tem como falar para a mãe do ouvinte nem para a avó do ouvinte. Vamos falar para o ouvinte. Nós vamos falar para esse ouvinte que ele tem que aprender a liberar, entender a mãe, compaixão, perdão, compreender que essa mãe, ela provavelmente achava que não dava conta de viver sem uma figura masculina. Então, o próprio ato de doar o filho para a avó é um ato de amor, porque ela sabia que ela não dava conta de criar esse filho. E nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para aprender a amar. Então essa mãe, do jeito dela, ela quis proteger o filho dando ele para a avó, porque no íntimo dela ela sabia que ela não dava conta nem dela, ela precisava de um marido, então ela não dava conta nem dela. Quem dirá desse filho? Então, mães que doam os seus filhos, elas fazem isso por amor. Nós temos que parar de achar que isso é negligência, rejeição, safadeza ou sei lá que outra palavra. Quem somos nós para julgar? Uma mãe que doa um filho, ela doa porque ela sabe, porque ela acha, porque ela sabe não, porque ela acha que ela não dá conta. É muito medo. E onde tem medo, não tem amor. O amor, ele só existe quando a gente cura o medo. Então, esse ouvinte que diz que tem ódio no coração, o ódio é uma opção sua. Nós optamos ter ódio no coração. Nós optamos. É claro que o sentimento de rejeição dele é um sentimento de rejeição legítimo, mas o sofrimento é uma escolha. Então ele pode escolher abrir mão desse sofrimento e amar essa mãe, porque essa mãe deu a vida para ele, ela gerou, ela não abortou, ela gerou. E até as mães que abortam por medo. Não importa o que elas digam, elas abortam por medo. Então, nós não podemos julgar. E lembrando o que você disse, Gisele, toda vez que a gente julga a mãe, a gente repete exatamente aquele comportamento que nós julgamos. Exatamente. Muito bem, o programa de hoje está chegando ao fim. E se você quiser compreender um pouco melhor sobre este assunto, é importante assistir o tema da semana passada, né, Natasha? Que foi sobre mulheres que não desejam ser mães. Isso aí. E nós explicamos melhor o porquê disso. Então, vale a pena conferir lá no canal Natasha Fiel, isso? Isso aí, já tá lá no canal, Natasha Fiel, lá no YouTube. E na semana que vem, vamos falar? Na semana que vem a gente vai fazer um contraponto, que nós vamos contar histórias, nós vamos falar sobre mães que contribuíram tanto para os filhos, vamos contar histórias aqui inspiradoras de mães que conseguiram olhar para seus filhos e jogar eles para a vida e fazê-los brilhar. Então, mães que tiveram um olhar corajoso e que colocaram os filhos para brilhar. Que ótimo! Então, não perca na próxima semana
mais um bate-papo novo tempo. E aí, Gisele, eu quero pedir para os ouvintes entrarem em contato comigo. Se você teve uma mãe que te jogou no mundo para brilhar, que te ensinou a brilhar, uma mãe que te deu autoconfiança, uma mãe que foi muito amorosa, conta pra gente o que a sua mãe fez por você. Conta pra gente pelo que você é grato, pela mãe que você tem. Conta a sua história pra gente. Isso aí, o Bate-Papo Novo Tempo de hoje fica por aqui, mas na semana que vem tem muito mais. Meus amores, muito obrigada pela participação de vocês. Hoje o programa aqui, eu e Gisele ficou meio envolvida com umas coisas aqui da rádio, né, Gisele? Claro. Um microfone, enfim, ao vivo é assim. Mas olha, passamos a mensagem para vocês. Programa, muito obrigada pela participação de vocês. Mais uma vez, obrigada pela confiança que vocês têm na gente, por dividir a sua história, histórias tão íntimas que a gente recebe. Muito obrigada pela confiança de vocês e contribui com o próximo programa. Conta pra gente qual foi a contribuição positiva que a sua mãe deu pra você na sua vida, pelo que você é grato. Conta pra gente como foi essa super mãe que você teve, tá bom? Contribui com o programa, porque quando você participa, o programa fica muito melhor. E agora aproveita e compartilha esse vídeo. Ajuda a gente a divulgar essa mensagem. Um beijo para vocês e até a próxima terça.